Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Nicolas Girardi e nesse vídeo eu quero reformular a proposta desse canal dos vídeos, fazer algo diferente. Para quem já conhece os vídeos antigos que eu postava aqui no canal, vai perceber que o formato está bem diferente. Era muito naquele esquema de desenvolvimento pessoal, Thomas Shelby usando ele como uma imagem, né, nos vídeos, frio calculista e tudo mais. E eu quero fugir um pouco dessa proposta. Não quero seguir muito mais nela. Quero fazer algo que reflita mesmo o que eu estou passando hoje em dia, minhas experiências, trazer algumas histórias legais aqui e compartilhar com vocês. E para isso, eu quero mudar o formato e compartilhar minha história com vocês. Então, começando desde lá do ensino médio, quando eu fiz o ensino médio numa escola de bairro, não muito chique, nem muito fuleira, né? Que nem escola pública que é baderna, mas foi bom conhecer muitas pessoas que me ajudaram durante ele para passar e levar como amigo mesmo para a vida. E durante essa fase eu entrei no ensino técnico, justamente na ETEC, para quem conhece, é aqui de São Paulo, que nem eu. E na ETEC eu entrei em desenvolvimento de sistemas, que era um curso de tecnologia. Eu sabia que para a faculdade eu queria entrar em fazer algo relacionado com tecnologia. Inclusive, durante o ensino técnico, eu conheci várias pessoas, amigos que eu mantenho até hoje. Pessoas realmente que me ajudaram em vários pontos. Não só no ensino técnico, mas como até na faculdade, tá? E eu não tinha, eu sabia que eu queria fazer faculdade, mas se eu não tivesse condição, que era o meu caso na época, eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade particular e pagar uma mensalidade, eu provavelmente não ia fazer faculdade. Eu pensava isso. E com um baita de um pingado de sorte, eu consegui entrar na FATEC, tá? Que é uma faculdade pública aqui em São Paulo. Eu acredito que eu dei uma sorte boa também. E quando eu entrei, eu fiquei aliviado, porque eu sabia que eu ia ter a oportunidade de fazer faculdade. Só que aconteceu alguns pontos que acabaram me frustrando na época, tá? Que principalmente aos professores. O primeiro ano, eu entrei em uma unidade mais longe da minha casa, justamente porque era mais fácil de passar. A concorrência era muito menor do que se eu fosse prestar para uma faculdade perto de casa e que era mais concorrida. Então, todo dia eu acordava mais ou menos 6, 7 da manhã para ir para academia. Eu voltava às 8 da manhã mais ou menos, e das 8 às 10 era o tempo que eu tinha no dia para estudar, para fazer algum freelance e juntar uma grana, antes de ter que almoçar e ir para a faculdade, porque demorava mais ou menos uma hora e meia e para chegar meio-dia. Então eu saía 11 horas para chegar meio-dia, antes da aula começar a uma, tá? E foi uma época muito puxada, porque eu cursava à tarde, então era mais ou menos da uma até às 6 da tarde, e de noite eu tinha o ensino técnico, então eu tinha que sair voado. Eu tinha uma hora das 6 para chegar às 7, para fazer um caminho que demorava uma hora e meia, mais ou menos. Então, geralmente, sempre chegava atrasado. Inclusive, meus pais me ajudaram muito nessa época na questão do transporte, de me ajudar a me locomover para o ensino técnico, né? E mesmo assim, muitas vezes chegava atrasado. E daí, quanto da FATEC, da faculdade, um ponto que acabei me frustrando muito foi dos professores. Porque no começo eu achava que tudo ia ser lindo, eu ia sair um ótimo profissional, ia aprender muitas matérias, ia conhecer muitas pessoas, fazer networking, ia sair um ótimo profissional, já com um emprego na mão. E acabou que a maioria dos professores era uma bosta, para ser sincero. De nível de você entregar uns slides e fazer uma apresentação e passar de semestre. Não ter nem prova, nem trabalho, enfim. E se não o professor for um carrasco, se ele não for com a sua cara e fazer de tudo para você não passar, tá? Então, é muito complicado, isso acaba te frustrando muito, e daí foi a hora que eu percebi que
se eu fosse depender dos professores, eu não ia evoluir, não ia chegar a lugar nenhum. E daí que vem o autodidatismo, tá? Porque eu passei a estudar por conta tópicos que realmente me interessavam. Pegar alguns livros, não só de desenvolvimento pessoal, tá? Mas, assim, livro de qualquer tipo. Leitura, no geral, é bom, independente. Claro, você não vai ficar lendo só livro de romance, só livro de autoajuda. É sempre bom abrir o leque e aprender sobre tópicos novos, tá? Também comecei a estudar inglês mais por conta. Pegar filme, série, colocar o idioma original em inglês com legenda em inglês. Isso ajudou muito, muito, muito a melhorar minha escuta, a você compreender e interpretar inglês de forma praticamente perfeita, porque quando você está acostumado muito a ouvir inglês, você tem mais contato com a língua, cara, isso te ajuda demais, tá? Então, foi nesse momento que, como eu tinha mais tempo, pegar tópicos diferentes para começar a estudar, aprender de fato algo que seria útil para minha vida. E daí, no último ano da faculdade, é quando eu consigo meu primeiro emprego. Começo a ter renda, que é justamente uma empresa de consultoria, tá? Então, para quem não sabe muito, uma empresa de consultoria funciona mais ou menos em projetos. Ela tem projetos com outras empresas nacionais, multinacionais, e durante esse projeto você conversa com o cliente para entender como que vai ser construída a solução, entender como que vai ser estruturado a parte de contas, de consolidação, carga de dados, integração. Você alinha isso tudo com os clientes e até chegar na parte de desenvolvimento, né? Você desenvolve a solução e depois de terminar o desenvolvimento, você tem que testar aquilo com o cliente. Basicamente são essas as três fases de projetos, né? Que é a parte de você alinhar os requisitos, de desenvolvimento e de testar com o cliente depois que for construído. E essa é a minha fonte de renda principal e tem sido uma experiência positiva até, porque como eu expliquei da parte de projetos, também fui incentivado para fazer prova e tirar a certificação para a ferramenta que eu estava trabalhando. Foi um período difícil, porque as certificações da ferramenta que eu trabalho, que é da Oracle, são difíceis, não são fáceis. As provas, inclusive, são muito caras. Uma prova para você pagar chega a custar mais de 1.300, R$ 400, mais ou menos, como é em dólar, se eu não me engano é US$ 250, teria que fazer a conta, né? Eu recebi a chave para estudar pelo curso da própria Oracle e fazer a prova de certificação. Eu fiz 4 vezes a prova, passei na quarta. Eu fiz a primeira vez, achando que eu tinha estudado e ia ser fácil, não passei. Fiz a segunda, na empolgação, achando que, como estava tudo fresco na memória, que ia ser fácil, não passei de novo. Na terceira, que era a última, eu tinha 3 tentativas de prova. Fiz a terceira, a prova travou no meio da prova. Faltava mais ou menos umas 8, 7 perguntas mais ou menos. Deu um bug na prova, travou. Fui saber só depois de um tempo que eu não tinha passado. Faltou mais ou menos uns 6% para passar. A prova ela tem 50 questões e você precisa tirar no mínimo 68%, que nesse caso são 34 questões. Eu tinha tirado 62 nessa. Mandei um ticket de suporte para a própria Oracle, explicando o que tinha acontecido. Eles me deram uma nova tentativa para fazer. Acabei fazendo, eu adiei até o limite do prazo que eu tinha para fazer a prova, faltando mais ou menos uns 2 dias para terminar o prazo da tentativa. Estudei, mapeei questões de prova anteriores para facilitar na hora de responder. Consegui passar. Passei com 82% de aprovação na prova. E foi bom até na questão de você manter a disciplina, mas no dia a dia, na questão dos projetos mesmo, não é algo que vai mudar muito sua vida, porque o que importa mesmo não é o conhecimento técnico, mas sim o conhecimento prático da ferramenta, o conhecimento prático no dia a dia com o cliente, de você entender o que ele precisa e entregar de forma rápida. E fora desse escopo,
algo que ajuda muito é você fazer um networking. Se você é uma pessoa mais extrovertida, gosta de falar com os outros, de conhecer gente nova, não tem medo de chegar em alguém e falar o que você pensa e conversar, é um ponto muito positivo. Você conhece muita gente, você consegue fazer muito networking de diferentes áreas. Então, acabei conhecendo muita gente de outras áreas, não só da parte técnica, de Oracle, mas de SAP, de integração, enfim. E também o pessoal da parte de vendas, de marketing. E você acaba aprendendo muita coisa nova, a partir da experiência de outras pessoas. Então, isso que é muito bom também. E o que vem do Bitcoin aqui? Porque eu comecei a ter minha primeira renda, comecei a ter uma renda de fato quando eu comecei a trabalhar e eu não fazia ideia do que eu iria fazer com esse dinheiro, como aplicar, como investir, como guardar. E daí, como que entra o Bitcoin? Porque no começo, eu não entrei de cara no Bitcoin, tá? Primeiro eu comecei a entrar em ações de empresa, fundos imobiliários, até na poupança, porque eu não tinha noção nenhuma. Era o meu primeiro contato real, tendo um trabalho mais sólido, sem ser prestar freelances e ter uma renda sólida todo mês e o que fazer com esse dinheiro. E o Bitcoin só veio depois de um tempo, de alguns meses aí, quando eu comecei a estudar sobre cripto, entender mais ou menos como funcionava a blockchain, e daí foi que eu entrei em contato com o Bitcoin. No começo eu não entendia os princípios mais a fundo do Bitcoin, como que ele pode influenciar política, o trabalho durante no seu dia a dia, enfim, não entendia. Para mim era só uma moeda mágica digital, tá? E daí depois, entendendo, estudando mais a fundo, que eu comecei a entender os princípios mais sólidos, mais fundamentais do Bitcoin, tá? De você ter estabilidade, ter segurança e, obviamente, os riscos, né? Então, eu não vou chegar a explicar a fundo como funcionam esses princípios do Bitcoin. Se você acha legal eu explicar mais a fundo sobre o Bitcoin, o que eu aprendi, deixa nos comentários que eu faço um outro vídeo. Mas, basicamente, o maior ponto eu diria aqui é você ter a estabilidade, porque o Bitcoin, diferente do que muita gente acha, não é só sobre investimento, é mais uma poupança, tá? Então é algo que você saber que não tem como ninguém tirar de você é algo que já deixa você muito mais calmo, muito mais estável. Você pode dormir tranquilo à noite sem preocupação nenhuma, tá? E agora, para estilo de vida, explicar um pouco mais como é meu estilo de vida, tá? Dos treinos, eu gosto de intercalar bastante entre academia e corrida. Então, basicamente, como eu falei, quando eu entrei na faculdade, estava começando a treinar. Isso era em 2022, mais ou menos. Foi meu primeiro ano treinando, pesava. Era muito magrelo. Pesava acho que nem 60 quilos. E no começo é muito desconfortável. Para quem já começou a academia ou está começando, sabe que é desconfortável porque você acaba ficando muito dolorido, você acaba ficando desmotivado porque acha que não está tendo resultado durante o tempo. Só que daí você começa a entender que é um processo no longo prazo, então acaba demorando mesmo para você ter alguns resultados. E quando você começa a ter os resultados de fato, aí dá uma puta satisfação e vontade de continuar com isso, tá? E daí depois de um tempo, fazendo até box, com o professor que eu fazia na época, ele me incentivava muito a fazer corrida. Correr distâncias básicas. No começo era 2 quilômetros e fui começando a aumentar o ritmo, né? Fazer 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15, 20, até o máximo que eu fiz. Em abril, corri a maratona, os 42 quilômetros. Foi uma experiência muito boa, muito difícil. Eu diria que a corrida é um dos esportes mais difíceis que tem, porque você precisa manter a rotina dos treinos e de alimentação muito estável, sem pisar na bola. Então, qualquer coisa que você ficar uma semana sem treinar,
2 semanas sem treinar, sem comer direito. É algo que afeta demais, 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 demais na corrida. Na academia nem tanto, na academia você consegue recuperar o que você acabou perdendo ou deixando de fazer durante a semana, mas na corrida já é um pouco mais difícil. Mas é um esporte muito recompensador, porque e para mim eu não gosto de fazer nenhum, nem só um, nem o outro. Eu gosto de misturar porque justamente por causa do estilo de vida, você ter uh, mobilidade, você ter um corpo saudável, apto para situações que você realmente precise usar seu porte físico para alguma situação de risco. Então, o que eu vejo hoje em dia é muito hype de você querer ficar grande, querer ficar um monstro na academia, ficar enorme. Mas você não vai ter um corpo funcional. E esse é o ponto. Você muito grande, você não consegue usar ou fazer, por exemplo, exercícios do seu peso corporal. Fazer barra, fazer agachamento, enfim. Algo que acaba atrapalhando muito na parte funcional, no quesito funcional do seu corpo. Você não conseguir correr 1 quilômetro, digamos uma situação bem hipotética, que você é abordado no meio da noite e você chega 2 caras numa moto para te roubar. E você vê que você tem a oportunidade de correr. Cara, se você não conseguir correr ou rápido ou por uma boa distância, os caras vão te pegar e você já sabe, né? Então, na minha visão, na minha perspectiva, o mais importante é você ter o seu corpo funcional, não virar um gorila gigantesco, cheio de espinha e pelo no corpo e usar uma porrada de bomba. Cara, não. Então, eu vejo muito por esse aspecto funcional do corpo, você ter saúde, não ficar doente, se manter bem, ter saúde para cuidar da sua família, para poder trabalhar, para poder investir sem preocupações, tá? Então, é algo assim, é um ponto essencial, pelo menos que eu vejo na minha vida, que eu não me vejo sem, porque justamente você não tem nenhum dos outros pontos sem ter saúde. Se você não está bem, é como na pirâmide de Maslow, você não vai ter que se preocupar com prazer, com estabilidade financeira se você estiver passando fome, se você estiver passando sede, tá? Então, esse é um ponto essencial. E para finalizar, isso foi um pouco da minha história, tá? Tem muito mais coisa aqui que dá para falar, mas isso é só um pouco um resuminho do que já fiz até agora e da proposta que eu quero fazer. Se você achou da hora, dá um joinha, dá um gostei, coloca um comentário aí de algum tópico que você quer que eu fale, quer que eu explique mais sobre o Bitcoin, quer que eu explique mais sobre o meu trabalho, sobre o meu estilo de vida, os meus treinos. Deixa no comentário aí que eu faço o vídeo. E muito obrigado e a gente se vê na próxima.